Boa tarde! Boa tarde! Nós estamos brincando, mas resolvemos gritar. Belém? Hoje é dia 1º de novembro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara. Para quem teve o ouvido estourado aí, foi a Vitória que é a culpada, tá? A Vitória que gritou. Acho que o certo, quando o senhor for fazer... Belém. Já deixa escrito em cima. Não usem fone. Do estado de São Paulo, eu esqueci de falar. Brasil, né? Que nem diz o Isaac faz a abertura do 9º ano. Ele fala América Latina, Brasil, América Latina, no planeta Terra. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais e de maneira presente os alunos que estão aqui hoje são eles: Júlia, Vitória, Eric, Cauã, Enzo, Evelyn e o Jonathan. Os demais alunos, não sei se é o frio que congelou ou outro motivo, ou a preguiça, não estão presentes hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde os alunos, quando faltam, devem assistir e colocar as atividades em dia. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, volume 1. O material é enviado aos meus alunos de maneira impressa, através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Uma reclamação de uma aluna aqui, não tem espaço para registrar, e é verdade mesmo, não é mentira. Está acabando com a matéria do nosso caderno. Lá na página 39 fala um pouco sobre isso. O que fala lá? Para finalizar, na situação aprendizagem 7, vamos explorar os diferentes tipos de gráficos e como é possível escolher o gráfico adequado para divulgar os dados de uma pesquisa. Agora sim, voltando na página que nós paramos. Habilidade primeiro. A habilidade que nós vamos estudar é a habilidade EF08MA23. Identificar o tipo adequado de gráfico para representar um conjunto de dados de uma pesquisa ou expressar determinada informação. Objetos de conhecimento: gráfico de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados. Página 58. Atividade 1. Estudo de gráficos. No dia a dia, muitas informações são vinculadas por meio dos gráficos, por ser uma forma visual, sendo possível observar muitos dados em uma única representação. Para isso, temos uma variedade de gráficos que possibilitam a interpretação rápida e clara das informações a partir dos dados coletados. Para conhecer os tipos de gráficos, acesse o link ao lado, organize um resumo comparando os tipos de gráficos e quais situações devem ser utilizados. Então olha aqui, vou abrir aqui o link para vocês verem. 2 anos depois. A gente virou adulto. Olha lá. Principais gráficos da educação básica. Tem foto aqui, certo? Tem aí? Esses aqui não tem, né? Então, aqui vocês poderiam estar pesquisando, tá? Ele é animado, olha que legal lá. Gráfico de colunas, certo? Vai ser mentiroso, né? Se eu não me engano, eu coloquei no PowerPoint, então eu vou voltar lá, tá? Olha lá para vocês verem, gráfico de colunas. Olha o gráfico de colunas. Certo? Eixo vertical, preste bem atenção. Tem o eixo vertical. Opa. Era para estar com animação, mas... Tá bom,
gráfico de colunas. Ele tem o eixo vertical, que é a escala, tem o eixo horizontal de variações, ele tem a origem, que é ali no cantinho, as colunas, geralmente todas da mesma grossura, com o mesmo espaçamento, tá? E a distância constante, no caso, o espaçamento. Esse é o eixo de colunas. Do lado direito, um gráfico de colunas também. Só que, ó, evolução da densidade demográfica. 1940, tinha quantos habitantes por quilômetro quadrado? Não consegue ver? 5. 1950, aproximadamente 6. 1960, aproximadamente 8, né? Então a gente consegue visualizar através dos gráficos, certo? Esse é o o gráfico de colunas. Lembra? Coluna. Ah, professor, como que eu vou memorizar? Quando você está de pé, como que está a sua coluna? De pé. Não vai falar, deitado, ela está na horizontal. Não, tem que ser a coluna. Quando fala assim, vou construir lá, vou fazer uma coluna na casa lá. A coluna vai ser isso aqui, como se fosse um pilar, tá bom? Próximo. Gráfico de barras. Como que fica o gráfico de barras? Adivinha? A coluna deitada, olha lá. Ó. Certo? Não, isso aqui é pesquisa que eu fiz. É para vocês prestarem atenção, porque não vamos chegar nisso aí. Isso aqui faz parte do código de barra ali, ó. Quem tiver internet em casa, pega com o QR Code ali, vocês vão ver isso aqui. Então lá, ele é a mesma coisa quase que a de barra, de colunas, só que deitado, certo? Olha outro exemplo aqui, ó. Certo? Qual outro tipo de gráfico que tem? Além de colunas e barras. Setor ou circular. Ó, gráfico de setores. O que é um setor? Você sabe me dizer? Que lá que você falou? É como se fosse um pedaço da pizza, né? E a pessoa chega lá na pizzaria, me vê 2 setores de pizza. 2 fatias de pizza. Só os espertos vão entender, é verdade, meu. Se o cara não gostar de matemática, ele acha que você está tirando o celular dele e toca o celular de dentro do restaurante. Hã? Você fala? Ó, é um formato circular, ele é formado, os ângulos internos que definem os setores, né? Vamos supor, se eu for fazer um gráfico de setores e eu vou representar a quantidade de meninas que tem na sala de aula. E aí descobriu que as meninas são 40%. Eu tenho que fazer uma regra de 3, que 100% é 360 graus. 40% é X. Daí eu descubro quantos graus vai dar o setor das meninas. Continuando aqui, ó. O exemplo. Ali é os elementos. Aqui é um exemplo. Lá tem porcentagem, certo? Eu gosto muito do gráfico de setores. Ele é conhecido como gráfico pizza também, tá? O gráfico de pizza é o gráfico de setores. Gráfico de linhas. Esse é legal. Esse ano eu não vi, mas é que eu não assisti. Quando você ia ver os gráficos, pesquisas de política, aparecia o gráfico de linhas. Por quê? Conta uma linha do tempo. No mês passado, o candidato A tinha tantos por cento, B tantos por cento. E aí na outra semana, então ia andando conforme ia passando o tempo. Então linha tem a ver com o tempo, tá? Por exemplo, se isso aqui fosse um candidato, ó, ele tinha começado bem, depois ele caiu, depois ele reagiu, depois ele foi lá em cima, ele falou alguma bobeira, foi lá para baixo, depois ele voltou a crescer de novo. Então seria uma linha de tempo. Então toda vez que eu falar para vocês de linhas, lembra de linha do tempo, ó. Foi muito visto também essa linha do tempo, infelizmente, nas mortalidades e pessoas que foram infectadas pelo Covid. A gente só via que ela fazia uma linha subindo muito rápida, né? A gente via em jornal, eu fazia a linha do tempo aqui de Guapiara para a gente ter uma noção. Teve uma época que subiu muito rápido, né? A de mortes não subiu tão rápido quanto as infectadas, mas também subiu, infelizmente. Vamos lá.
Isso aqui eu vou ler para vocês. Cada gráfico pode ser utilizado para melhor representar a exibição de dados de acordo com cada situação. Olha lá. Os gráficos de barras e colunas são os mais utilizados. Geralmente indicam dados quantitativos. O gráfico de colunas, os dados escala, são apresentados na forma vertical com as divisões qualitativas. Falei o gráfico de setores não, né? O gráfico de colunas, os dados escala são apresentados na forma vertical com as divisões qualitativas, ou seja, variações apresentadas na horizontal. Já no gráfico de barras, inverte a situação. Colunas, os dados na escala são apresentados na forma horizontal com divisões qualitativas, variações apresentadas na vertical. Já o gráfico de setores, que é o gráfico pizza, também são conhecidos como gráfico de pizza, está escrito aí. É um gráfico que tem um formato agradável e fácil de ser analisado. Se olha lá assim, vamos supor, colocou lá no gráfico de setores as meninas de vermelho e os meninos de azul. Se bate o olho, você já consegue perceber qual que tem mais. Por quê? Qual tiver mais da metade, ganhou, né, no gráfico de pizza. São mais agradáveis e fáceis de ser analisados. Seus setores são proporcionais, geralmente vem acompanhado pelas suas porcentagens para melhores serem analisados. Não é recomendados para análise de dados históricos ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, eu vou lá colocar, lembra que a gente estava falando da evolução de uma pesquisa de um candidato? Como que eu vou representar em setor? Né? Fica difícil de ver lá, tal dia, tal semana é aquele setor azul. Então, não é recomendável. Para esses tipos de dados, utilizamos, ou seja, dados históricos que vai registrando conforme vai passando o tempo. Para esse tipo de dados, utilizamos os gráficos lineares. Esses sim são utilizados para análise de dados ao longo do tempo, para demonstrar evoluções ou recriações que ocorrem para que possam ser observados e analisados. Agora sim nós vamos para os exercícios, tá bom? Vamos lá, vamos apertar pausa lá. Continuando então, agora 1.2. Dados os gráficos a seguir, identifique cada um deles relacionando adequadamente as colunas. Então vamos lá. E agora? O gráfico 1. Ele é um gráfico de linha, ele é um histograma, ele é um gráfico de setores ou gráfico de colunas? Gráfico de colunas? Não. É a 3. É o histograma? Setores. Então calma aí. Olha que interessante. Eu gostei do que a Vitória fez ali. Como ela ficou na dúvida do que é o número 1, ela já foi no qual que ela tem certeza. O 3 é qual? Setores. Isso, você elimina. Você resolve o que você sabe, o que você não sabe, se vê depois se você acerta ou não o que sobrar. Então aqui, ó, o gráfico 3 é o gráfico de setores. O gráfico 4, linha. A gente percebe que é uma linha do tempo, ela vai ligando uma linha na outra. Esse é o gráfico 4. E o gráfico 2? De colunas. E o que sobrou para ser o gráfico 1? Histograma. Certo? Olha, ó, quer ver? Olha lá. Ó, número 1. Eu vi errado, marquei X.
Vou apagar para ficar bonitinho meu rabisco lá. Por que você fez isso, Lucas? Você nem fez, né? O que tinha a ver? Para ganhar o ok. É que eu li a 1.3 para responder o 1.2. 2 na colunas, 3 nos setores, 4 no gráfico de Ô, linhas. senhor, eu li a 1.3 para responder a 1.2, eu nem tinha percebido. Próximo então? Eu marquei Pode tirar o ok, senhor? Não, eu fiz isso aí. Vamos lá, próximo. Fazer a correção. 1.3. Estudantes entre 12 e 20 anos participaram de uma pesquisa sobre amizade nos ambientes virtuais. A pesquisa teve como questões norteadoras: você prefere ter amigos virtuais? Você não vê a diferença entre ter um ou outro tipo de amigo? Você considera importante ter amigos presenciais? Sim, lógico. Após a pesquisa, foram obtidos os seguintes dados: 36% dos alunos preferem ter amigos virtuais. 72% não veem a diferença entre um e outro. 43% dos alunos consideram ser importante ter amigos presenciais. A partir desses resultados, analise qual tipo de gráfico seria o mais adequado para divulgar os resultados dessa pesquisa. Viu? Por isso que eu marquei X. Você acha que é o de pizza? É o de pizza. Eu acho que tem de pizza. Ó, o gráfico mais adequado é o de colunas. Senhor, por isso O de pizza. Por que isso aqui não seria certo de pizza? Porque a soma das porcentagens de pizza tem que dar 100%. Sempre que você vai fazer um gráfico de pizza, é quando uma coisa completa a outra. E aí quando você soma todas as porcentagens, dá 100%. E repare ali, se vai olhar lá, ó, 36% preferem ter amigos virtuais. 72%, opa, se eu somar isso aí já dá quantos? Já dá 98, é isso? Não, 108. Passou de 100%, por isso que não pode ser pizza. E por que ele passou de 108? Porque não é tipo assim, você escolhe uma dessas três. Eu vi que eu fui lendo aqui e eu escutei o aluno falando para mim. Na primeira respondeu não, na segunda respondeu que vê diferença sim. Então você não vê diferença entre ter amigos de um tipo ou de outro, né? Então vocês repararam que não era tipo escolha uma das alternativas, por isso que não podia ser pizza. O mais adequado é o colunas, pois a soma das porcentagens resulta no valor maior que 100%, não podendo descrevê-las no gráfico do setor, que é recomendado somente quando a soma das porcentagens resulta em 100%. Por não haver um conjunto de classes contínuas, também não é possível representá-las através de um histograma ou um gráfico de linhas. Vamos para o próximo, depois qualquer coisa eu volto, tá bom? Página 59. 1.4. Considere que nessa pesquisa foram entrevistados 600 alunos e que 43% que consideram importante as amizades presenciais foram distribuídos de acordo com a faixa etária, conforme a tabela a seguir. Qual gráfico seria o mais adequado para divulgar esses resultados? Justifique e construa o gráfico. O de colunas. Esse é o de coluna? E histograma também dá, eu acho. Coluna ou histograma? Acho que coluna. Ao analisar a tabela em que os dados estão agrupados, percebemos que 68 alunos entrevistados entre 12 e 14 anos, não oferecendo condições de indicarmos quantos possuem 12 anos, 13 anos ou 14 anos, certo?
Ele não fala se é 12, 13 ou 14. Ele só fala que está naquela faixa etária, certo? Isso ocorre com os demais entrevistados de acordo com a faixa etária. Por isso, o histograma é o melhor tipo de gráfico para representar esses dados. Então, olha lá, construiu o histograma aí, ó. Não dá para enxergar, mas ali tem escrito 68, certo? Em cima, 100, 50 e 40. O histograma, ele vai um grudadinho no outro. Vamos para o próximo? Não, que último, tem bastante. Já vai finalizar a sequência de atividade 7 daí? Não, a sequência é a atividade Não, mas não vamos fazer só atividade 1, tem tempo hoje. Não, a atividade 2. Ah, tá. Daí nós começamos a atividade 2. 1.5. Organizem-se em grupos, só que não, e façam a mesma pesquisa com os colegas da sua turma. Organizem os dados e construam um gráfico para divulgar os resultados da pesquisa. Vai ficar ruim nossa pesquisa hoje que veio pouco aluno. Olha lá. Infelizmente, devido à situação, né, por estarmos em aula remota, não estamos mais. Como você sabia isso? Isso aqui não dá aula remota, é do ano passado. Não vamos conseguir realizar essa atividade. Só que nós vamos fazer um simulado aqui. Você viu, senhor? Assistia todas as aulas. Nós vamos fazer aqui agora, tá? Então, no ano passado não dava. Vamos lá. Quais são as perguntas mesmo? Deixa eu ver. Organize. Vocês aqui. As perguntas você prefere ter amigos... Isso, leia pra mim. Vocês preferem ter amigos virtuais? Não. Amigos virtuais. Júlia, você sim ou não? Você prefere ter amigos virtuais, sim ou não? Exemplo, você prefere ter amigo virtual do que presencial ou prefere mais presencial do que virtual? Então o seu é não. Para não, Para sim, nenhum ainda. Não. Vi, não. Eric? Não. Não. Cauã? Não. 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 Nossa senhora, lavada. Né? 100% dos nossos alunos... Ah, não, aqui é o contrário. 0% dos nossos alunos preferem ter amigos virtuais. Qual era a outra pergunta? Você não vê diferença entre ter um ou outro tipo de amigo? Você acha que amigo virtual e amigo presencial é a mesma coisa ou você percebe que tem diferença? Então tá, vamos ver assim, ó. Aquele que acha que são iguais vai falar sim. Aquele que acha que tem diferença fala não, tá bom? Então, diferença. Vou colocar aqui, pif. Diferença. Sim e não. Você vê diferença? Não? Você acha que são todos iguais? Se vê sim, então. Você vê diferença? Sim. Você vê diferença? Sim. Sim. Enzo? Sim. Sim. Você vê diferença? Sim. De novo, 0% não vê diferença. Todo mundo consegue perceber que o amigo virtual e o presencial é muito diferente. Qual é a última pergunta? Você considera importante ter amigos presenciais? Vou colocar AP, amigos presenciais. Não. Sim ou não? Sim? Sim? Sim. Depende de ter amigos, né? Sim. Aqueles falsos? Sim. Claro. Sim? Sim, Não? senhor, tô brincando. Eu já ia brincar com você também. Sim ou não? Sim. Lembra eu de falar depois por quê? Então, aqui todos... como que era a pergunta? Considerando... Importante. Todo mundo considera importante ter amigo Eu não considero... presencial. Não fica só eu, não. Então, vamos lá. Agora nós vamos para a próxima. Atividade 2. A escolha adequada do gráfico. Ó, 2.1. O gerente de uma distribuidora de frutas solicitou a um funcionário que fizesse o levantamento de quantas caixas de banana
laranja, maçã, pera e uva haviam sido vendidas na primeira semana de um determinado mês. Ao analisar os registros de vendas, o funcionário levantou que haviam sido vendidas 290 caixas de banana, 210 caixas de laranja, 180 caixas de maçã, 80 caixas de pera e 40 caixas de uva. De posse desses dados levantados, responda os itens. A. Qual foi o total de caixas de frutas especificadas na situação vendidas na semana analisada? Que conta que eu faço? 290 mais 210 mais 180. Vamos ver se a calculadora humana ali acertou. Mais 80. É verdade. Mais 40. Somando tudo. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. 0. 9 com mais 1. 10 com mais 8. 18. 18 com mais 8. Ah, não, esqueci dos anos 90. 26. 26 com mais 4. 30. Fica um 0, sobe o 3. 3 com mais 2, 5. 5 mais 2, 7 com mais 1, 8. 800. Na segunda. Muito bem. B. Que porcentagem representa o quantitativo de caixas de cada um dos tipos de frutas vendidas em relação ao todo? Então vamos ter que fazer uma por uma aqui. Qual o primeiro que nós vamos fazer? Banana? Como que eu faço? Quem lembra como que faz a porcentagem? Total de frutas. 800. Dividido por 100. Não. Não, 100 em cima. Não. 10. 800 é o total embaixo. Banana tem quantos? 290. 290. Aí se pega esse resultado, multiplica por 100. Como 100 não é inteiro, agora virou 100 inteiros. 290 vezes 100. 290 vezes 100 aumenta 2 zeros. 29 mil. Dividido por 80 vezes 1. 800 vezes 1. 800. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. 290 dividido por 8. Vamos fazer o calculador para ganhar tempo aqui. Vai dar 40 e... Não. 290 dividido por 8. 36,25%. Então, 36,25%. Esse é a banana. Depois da banana, qual era a próxima fruta? Laranja. Laranja. É igual. Qual o total de frutas que tem mesmo? 800. Em cima é quem? 210. 210. Vezes. 100 em cima ou embaixo. Isso. Vai dar 21 mil. Vou contar um truque aqui para quem não está fazendo conta de cabeça, que nem a Vitória faz rápido assim. 210, você vai multiplicar por 100, vai aumentar 2 0. 2 0. 800 vezes 1, 800. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Ficou 210 dividido por 8. 210 dividido por 8. 26,25. Isso. 26,25%. Ó, 26,25%. Depois da laranja.
Maçã, né? Maçã. Quantas frutas tinha ao todo? 800. E maçã? 80 em cima, vezes 100. Calma, mulher do céu. 80 em cima vezes 100. Prematura? 80 vezes 100. Copia 80, aumenta 2 0. 8.000. 800 vezes 1. 800. Corta um 0, corta um 0. Corta um 0, corta um 0. 80 dividido por 8. 10. 10%. 80 reais dividido por 8 pessoas, cada um ganha 10. 10. Olá, onde que eu errei? Eu falei que era 80 maçã, não era 80 maçã, era 180 maçã. Eu falei não, eu fui na onda. Eu fui na onda dos coleguinhas de que não falam nada. Daí tubarão vai te pegar. Imagina, não falou nada. Eu não ia falar nada. Cadê minha caneta? Achei, ó. É 180, aí dá 180 dividido por 8, vamos na calculadora. 180 dividido por 8. 40 e pouco. 22,5%. É. Não tá ali na. Agora que vai subir. 22,5%. E se eu quisesse com duas casas depois da vírgula? 22,50. Muito bem. Agora, 80 caixas de pera. Quantos que vai dar 80? Vai precisar calcular ainda? 10%. Né? 10%, olha lá. Vamos fazer só por fazer. Pera. 80 dividido por 800 vezes 100 inteiros. 80 vezes 100, 8.000. 100 vezes, 800 vezes 1, 800. Corta o zero de cima, um de baixo. Um de cima, um de baixo. 80 dividido por 8 dá 10%. E de uva? E de uva? Quantos que tem de uva? 40 caixas. Uva igual 40 caixas de um total de 800 vezes o 100. 100 vem o número embaixo. 40 vezes 100. Põe o 40, aumenta 2 0. 4.000. Dividido. 800 vezes 1, 800. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. 5. 40 dividido por 8 dá 5. 5%. Certo? Certíssimo. Alguma dúvida até aqui? Para. Alguma dúvida até aqui? Não, senhor. Não? Todas, senhor. Brincadeira. Daqui a pouquinho eu aperto pausa e volto para vocês fazerem o registro. Não dá Né? tempo, acho, senhor. Ó, uma coisinha aqui. Se eu somar tudo, dá quantos? 100%. 1000%. Qual gráfico que daria para eu usar aqui? O de colunas. Não. De setores. Setores. Quando a soma de tudo dá 100%, fica legal a gente usar os setores, tá? Opa, letra C. Construa o gráfico que melhor representa os percentuais calculados em relação ao todo. Olha lá. Resposta pessoal. Eu, professor Ricardo, eu particularmente, por se tratar de dados envolvendo percentuais, gosto de usar gráfico de setores, ou seja, gráfico de pizza. Para isso, precisa transformar as porcentagens em graus para desenvolver cada setor com os graus correspondentes ao seu percentual, que representará. Por exemplo, a banana não era 36,25%? Sim. Aí eu tenho que descobrir quantos graus é isso. Quantos graus é? Daí por que eu fiz 0,3625? Alguém sabe me dizer? Pra fazer vezes. Mas por que ele é? Porque ele é 36,25 dividido por 100. A vírgula anda para a esquerda 2 casas. Quando eu multipliquei por 360, ele deu quantos graus?
130,5 graus. Né? Aí, fala pra gente fazer isso no GeoEnzo. Eu vou fazer, que é muito legal fazer isso aqui. Quando eu era aluno, a gente não tinha computador para fazer os gráficos. A gente tinha que fazer os gráficos na cartolina. E olha como que funcionava. É legal. Ó, vamos fazer uma abertura aqui de 8 centímetros, 9 centímetros. Ó, feito, certo? Ó como que faz. Feito aqui, nós vamos pegar agora a régua e vamos fazer um risco do centro pro canto. Tá vendo que tem uma bolinha ali, né? Quantos graus tinha lá o de banana mesmo? Já esqueceram? 290. Não, que 290. 360. 36,25% de um total de 360 dá 130,5 graus. Aí eu venho com o transferidor. Perfeitinho, senhor. Aham, pode deixar. É a Vitória que tá fazendo, né? Lógico. Aqui. Tá vendo que eu sou quase que de um arranjo, Bem no centro aqui no zero. 130,5. Bem aqui, ó. Ah, não. 130,5, não 135. Aí eu venho com a régua agora e vou fazer o risco do centro lá naquele risquinho lá. Centro, senhor? No centro da circunferência. Ó, esse setor que eu acabei de fazer, ele equivale à produção de bananas. Que cor que nós vamos pintar banana? Vamos ver se vocês vão pensar que nem eu. Amarelo. Não, senhor. Amarelo é Quem disse que banana é cor queijo. Pensar que banana é verde? Olha lá. Certo? Não é cor de... Agora, voltando lá. Quantos graus deu a laranja? 26,25%. 26,25% dividido por 100 dá 0,2625. Vezes 300 graus, 94,5%. Aí eu tenho que vir aqui, ó, com o transferidor, colocar no zero, bem no centro. 94,5. Então fica entre 94 e 95. Aqui. Riscou? Senhor, vai deixar... Ah, tá amarelo. Cansei. Duvido. Não, agora pode responder, né? Agora você ficou reclamando agora, você vai responder também. Não, não faz questão. Agora pega a reguinha Põe aqui. e vem aqui no centro e em cima da linha. No risquinho. A paciência do senhor. Ah, é ruimzinho isso coisa aqui. Que fruta que é essa aqui? Laranja? Eu acho que não vai ter cor laranja aqui pra pintar. Não tem importância, pinta de Eu acho que a laranja é cor. Não tem laranja. Qual cor que nós vamos usar? vermelho. Vermelho. Não, vermelho é muito Laranja baiana, né? Que é avermelhada. Aham. Olha. Quem é da Bahia? É. Tá lá na Savadão, ô senhor, na rede. Ó. Agora. Maçã. Maçã era pra ser vermelha, né? Faz maçã verde. Verdade? Nossa, Maçã 81 graus. tem roxo, né? Tem roxo. Maçã 81 graus. Pode fuder um, não vai? Pega o transferidor. Cadê o What the fuck? maçã Fica transparente. 81 graus.
Você é louco? 81. Viu como eu deixei você responder? Pega a regrinha. Fala 81 era muita resposta, Vitor. Se ela puxou aqui no jogo. É pelo. Paciência é tudo nesse mundo, senhor. Se você já tinha Principalmente se você mexe com o Geoenzo. Mas é melhor que fazer na mão mesmo. Ah, é. Verdade. Tem essa também, né? Qualquer jeito E a eu gente. sofrendo e É maçã verde. Seu aplicativo, né? Maçã verde. Parece o celular, mas eu sou mesmo aplicativo. Acho que não dá no celular, né, senhor? O quê? Não, você não tá no celular. Viu, trouxa? Agora, o último é 10% de 360. Penúltimo, quer dizer, a pera. A pera, e agora? 36 A graus. pera é verde, senhor. Falhou. Lascou E tudo. agora, Giovana? Pode ser pera amarela. Mas amarela já foi. Pera é verde? É? Não. Lógico que é. Tem outra. Ciano. É mais que pera é verde. Mais fácil. O cian. Verdão. O cian vai ficar pra uva. É um verde feio, né? É, fraquinho, meio que pastel. Verde Ô, comigo. professor. É os caras não podem. 36 graus. Tem? Ah, então usa bege assim. Tem verde, Tá. tem bege mesmo. É, pode Tem ser. meio marrom. 36 graus. Um a mais que 35. Cor de Pronto. pera é muito feio. Danado. Opa, não tá bem na Tem linha? verde. Tá bem na linha. Até exportar. Quero ver verdadeiro. Só a casca da banana que é amarela, né? Vai a banana é meio que um amarelo pastel, né? E aí, Acabou. a pera, então nós vamos usar isso aqui. Não, esse é amarelo já. É bege. Nossa, você tá vendo bege? Eu sabia que Olha só o azulzinho. Uma pera meio biotônica. É que jogada não é pintor. Ô, tem jogada. É que nem a Fanta nova, você viu a Fanta nova azul? Eu que tô Credo, fazendo ruim, gráfico, calazo. eu faço Fala ele o manda. nome. De manga? Eu gosto de ruim, tem coisa mostra. Então, muito doce, senhor. Ó, agora a de uva. A uva é o que sobrou. Pronto, olha lá. Esse é o gráfico. E aí o gráfico geralmente vem com a porcentagem dentro dele, ou o número, tá? Agora eu vou pro gráfico do Excel, que eu já fiz também. Olha lá. Olha o gráfico do Excel. Você vai falar, nossa, o senhor vai ter diferente. Por que tá diferente? Quem sabe me dizer? porque as cores é igual. Não só as cores. O que mais que tá diferente? A ordem. A ordem. É, a ordem. E também aqui, ó. É só fazer isso aqui, ó. Quer ver? Vamos ver se eu vou conseguir. É. Onde que tá a tesoura? Alguém viu a tesourinha? Aqui tem, senhor? Dá pra usar? A minha mãe. Aqui, ó. Senhor, ali embaixo. Vai cortar. Eu não sei como que faz pra virar as coisas. Olha lá. Roda gira. Só é rodando. Ela continua do mesmo jeito. Só muda porque ela vai rodando se eu quiser rodar, certo? Mas ela tá ao contrário, senhor. É, mas só saiu a forma, tá? Mas as porcentagens são as mesmas, tá? Próximo agora. Letra D. Qual o gráfico expressaria corretamente a quantidade de caixas de tipo de frutas que foram vendidas? Colunas ou... Não. A quantidade daí. Barras ou colunas, tá? Olha lá, gráfico de barras. As barras poderiam ser feitas na posição vertical ou na horizontal. Se for na horizontal, no caso, ele vai encontrar como gráfico de colunas. Pois a intenção é apresentar a quantidade de caixas vendidas, considerando o tipo de fruta. Olha lá o gráfico dele. Ó, ou você apresenta assim, ou você apresenta ele dessa maneira. Das duas maneiras você consegue mostrar a quantidade, não a porcentagem. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Vou apertar pausa aqui. E então, nós vamos deixar para a lição de casa a atividade 3. A expansão será... Da página 60. Atividade 3.
a expansão da produção de carnes. Essa atividade é para sexta-feira, tem bastante tempo, hein? Tá bom? 3.1 até a 3.2. E também, quem já tiver um tempinho, já faz o teste do seu conhecimento, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.